Fala, moçada, sem boné hoje, mostrando a careca, tá? O intuito desse vídeo aí é um artigo que a gente publicou em algumas redes e basicamente levantando alguns pontos da crise que o setor leiteiro vem passando, tá? Então, tô do teu lado no notebook, onde o artigo tá, que eu escrevi. Aí a ideia é a gente elucidar e trocar ideias com vocês aí sobre exatamente cada ponto dele, né? Então, basicamente, o cabeçalho vem colocando que as crises sempre vêm em vão, né? Não foi a primeira, com certeza não será a última, né? Infelizmente ou felizmente, porque as crises trazem pontos positivos também, né? São desafiadores, são momentos muito desafiadores, mas elas trazem várias maneiras da gente se reinventar, né? Como profissional, como produtor, olhar as oportunidades que o mercado tem. Quando a gente tem uma sobrecarga, por exemplo, de animais jovens nas propriedades, muitas novilhas, e eu não tenho espaço para crescimento tão exacerbado do rebanho. Tem uma oportunidade de fazer uma seleção pesada também dentro desse rebanho, né? E aonde animais, né, medianos a gente pode estar selecionando para venda, né? Só fica com a cabeceira das novilhas, enfim. E às vezes fazemos alguns ajustes significativos e às vezes mais barato, às vezes iguais, mas com resultados, pensando no futuro, muito mais promissores, tá? A grande realidade, assim, qualquer técnico com tico e teco bom já estava ou deveria estar na Agroleite prevendo que ia baixar o leite, tá? Talvez não tão assertivo na quantidade que foi baixado, mas a gente sabia que viria, né? É assunto para um outro vídeo. Na minha concepção, o Brasil tá meio não, o Brasil tá quebradão, né? Demorou para sentir o impacto, agora que tá vindo mais pesado o impacto, né, a nível de mercado normal, né? Que eu digo, tudo subindo e o poder aquisitivo nosso não acompanha, então fica cada vez mais pesado, né? Aquela comprinha de mercado. Mas vamos lá, vamos focar aí nesse vídeo. É comum, cara, no nosso país, a gente não se preparar para esses momentos, né? Muitas fazendas que a gente acompanha, ela tem uma delimitação. Então, até 55% do caixa gerado, 60% eu posso gastar com nutrição, né? E assim fazem. Mas isso não é um preparo para a crise. É quase como se eu travasse quanto que eu gostaria de tirar de rendimento. Quando baixa o preço do leite, eu não consigo manter essa janela, esse prolabore que o produtor quer. E aí começa uma variedade de acontecimentos, às vezes mais assertivos, às vezes um pouco menos, né? O pessoal fala muito aqui, vamos lá. Os laticínios não gostam, tá? O comprador de leite não gosta. Mesmo sabendo essa informação, de estar antecipando a divulgação, que eu acho um erro, porque a gente ajuda a cadeia dos produtores de leite dentro do complexo gigante, né, que é o complexo agroindustrial leiteiro do país, a já se programarem, tá, a essa situação, né, que está bem pesada, né, assim como muitos fornecedores, tá, grande parte dos fornecedores
também já sabiam disso. E o medo do reter compra, eu perder alguma conta grande, importante, o cara começar já a segurar algum item, algum aditivo de nutrição que fosse um pouco mais caro e tal, também mexe com o pessoal, com os fornecedores. Então, o que na minha cabeça não tem muita lógica, porque vai haver a retenção de alguns clientes se o produto for bom, se o atendimento for bacana, se o produto entregar o resultado que ele está, independente da crise, tá? Você sempre vai ter cliente. Vai manter 100% no momento igual agora? Não vai. Não vai, porque tem alguns produtores que, assim, eles têm que dar uma segurada para poder fazer um caixa ou empatar as contas para continuar na atividade. Então, nisso a gente tem algumas perdas de clientes, mas também tem um monte de oportunidade. O que é o problema? Em geral, te falo porque trabalho com empresa também. O fornecedor não quer perder cliente, ele só quer ganhar, 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 sempre. Mais, 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 mais. E não é assim. Porque no mais, ou a empresa acompanha esse tipo de situação com maior número de contratados, mais técnicos, um ferramental, um treinamento constante, né? Algumas coisas que às vezes a gente, se tirar da empresa para a fazenda, seriam iguais. A gente não faz. E aí, nesse momento, fica todo mundo cabelo branco e tal. Eu tô até com a barba branca, mas não é por causa disso, tá? Então, eu acho que vai ter consequência aí para os outros setores também, né? Envolvidos na pecuária, tá? O grande problema é que a gente não vê alguns detalhes sendo discutidos, isso, amplamente discutidos ou com seriedade, a seriedade devida, tá? Então, sim, a gente pega muito técnico da velha guarda, não todos, obviamente, né? Mas a gente pega muito técnico da velha guarda que não vem se atualizando e às vezes já passou por várias crises no setor, né? E, e hoje a gente tem um ferramental, a gente tem tecnologia, a gente tem produtos, tanto oriundos do Brasil quanto fora dele, tem empresas muito sérias junto, né? Para dar esse respaldo, para dar essa segurança nesse momento de crise, né? E enfim, uma das empresas aí que a gente trabalha lá tá com 30% de desconto até ano que vem. Em algumas das linhas que a gente trabalha. Isso tudo para quê? Para a gente aproveitar essa oportunidade de mercado e tentar desenvolver trabalhos e ações efetivas com clientes, tá? Então, uma das coisas que a gente coloca é a nível da propriedade. Eu gosto de chamar de empresa rural, tá? Porque nada mais é do que realmente uma empresa rural. O que é o ideal? O mundo ideal é que a gente não esperasse chegar a crise para que a gente tomasse as medidas compatíveis com ela. Então, sim, existe muita empresa rural com caixa bom, né? E às vezes a gente faz algum aporte, a gente não esperando a crise, a gente gasta em muitas coisas supérfluas, né? Então, quando chega a crise, a gente tem que fazer sangrias, e a sangria sempre é dolorosa, né? E normalmente, quando a sangria é dolorosa, é porque a gente está fazendo de maneira mais emocional do que racional. Se fosse racional, vamos colocar assim entre aspas, eu tentava travar esse custo do meu leite bem abaixo do que o mercado está pagando hoje, tá? Vou pegar da média da região aqui que eu trabalho, né? Tem produtores já
recebendo 2,10 com premiações e coisa e tal, depende do laticínio que premia ou não, e clientes recebendo 1,95. Então o ideal seria, já prevendo isso lá atrás, a gente ter dado um jeito de tentar travar no 1,80, tá? Prevendo momentos difíceis aí, né? E já com compras, às vezes a compra antecipada é uma maneira legal, às vezes um escalonamento de compra, e se o fornecedor consegue parcelar é outro momento para a gente manter o preço, tá? Diminuir o custo da recria, porque quando eu tenho preço baixo do leite, automaticamente as novilhas excedentes da fazenda, ou não, mas que eu queira vender, vão baixar preço, tá? Vão baixar preço. E as vacas lactantes que não estão na minha seleção, que eu poderia estar descartando esses animais, descartando, revendendo, também baixa o preço drasticamente, né? E daí você fica, putz, vou vender essa novilha aqui mais barato do que ela me custou, né? E às vezes é o que acontece, tá? Por outro lado, se a gente tivesse feito a previsibilidade correta, etc., a gente tinha animais bons podendo serem vendidos com um retorno financeiro viável para a empresa. Então, tudo é uma questão de viabilidade e previsibilidade. Falando é mais fácil que fazer, com toda certeza. Tem algumas fazendas que a gente atende particular, tá? Mas com grau de endividamento baixo, enfim. Que é outra coisa que eu acho que falta um pouco dentro do setor, a gente se organizar no quesito de previsibilidade, né? Quando a gente faz aí financiamentos medianos de tempo, tá? Então, sempre tentar escolher essa previsão, até porque é gente que trabalha diretamente com o produtor, com a fazenda, com a empresa rural, a gente não consegue impor o preço de nada, a gente só toma o preço, a gente toma o preço da semente de milho, a gente toma o preço dos insumos, adubo, ureia, né, diesel, papel toalha, detergente, pré-dipping, pós-dipping, núcleo, tamponante, absorvente, enfim, a gente infelizmente é tomador de preço, não fazedor. Então a gente tem que ser o mais eficiente possível dentro do nosso sistema. A gente brinca, dentro da porteira para dentro a gente tem que ser o mais eficiente possível e defender a empresa rural, a fazenda, tá? Tanto falando como técnico como produtor, tá? Aí vem a paulada, os laticínios, né? Estão fazendo algumas travas no nosso país para segurar um pouco de leite importado, para ver se o nosso valor de leite reage, mas a realidade que ninguém quer discutir é assim, a grande maioria dos laticínios trabalham com leite fluido, tá? E o leite fluido é uma coisa que apresenta muita sensibilidade ao mercado, tá? Então, como escapar disso, né? Então, a gente tem alguns clientes que entregam leite para laticínios especializados em transformação, queijo, iogurte e tal. São alimentos que não apresentam tanta sensibilidade a leite, mesmo em momentos de crise, tá? Porque a crise não é no setor leiteiro. A crise é que o cara está ganhando o salário mínimo, vai no mercado, ele vai procurar o leite fluido mais barato, né? E se a indústria consegue trazer via Argentina ou via Uruguai, ela vai comprar de lá, né? E aí se lá dá uma seca, dá uma estiagem que falta leite, aí vem lamber o produtor aqui, né? Mas isso daria para fazer uma temática só sobre isso, tá? Mas como eu tinha prometido de
a gente está conversando exatamente sobre esse artigo, gente. Eu estive no mercado e o queijo mussarela, que é o queijo mais barato que tem, tá? Que eu encontrei nos mercados na praça de Ponta Grossa, foram de R$ 52 o quilo. Tá? Dali para cima. Então, o queijo, estou pegando mussarela, que seria o que a gente mais consome, né, pensando em país, apresenta baixa sensibilidade. Você vai procurar talvez um queijo mais barato e tal, que caiba dentro das condições econômicas, mas a sensibilidade de preço dele é muito menor. Ou seja, se o latino está conseguindo importar esse leite mais barato e ele tem em uma das suas operações industriais a fabricação de queijo, ele está ganhando muito mais ainda, tá? Mas aqui a ideia é a gente discutir mesmo no mercado, né? Então, como a gente tem leite tipo A, o antigo leite de pacotinho, né? Barriga mole, a gente chama aqui na região sul, o HT, que é o leite de caixinha, eles apresentam muita sensibilidade a preço, né? Muita, 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 tá? Então, assim, o que a gente indaga, questiona e etc. é porque o laticínio da sua região, claro que isso envolve investimento, outras coisas, não faz esse processamento, pelo menos em parte da produção dele. Tá? Ele também fica menos refém dessas flutuações ou dessas crises que a gente vem passando. Tá? Agora, o ponto mais polêmico do vídeo, que são os fornecedores. Tá? E aqui eu classifico todo mundo como fornecedor da farmácia agroveterinária, agropecuária que tu compra, né? Até o vendedor de semente, veneno, adubo, trator, implemento, etc. Tá? A gente está escrevendo um artigo específico sobre os fornecedores. Na verdade, existe uma briga, né, entre gerências e diretorias, tá, que a gente vai abordar nesse outro artigo, após eu fazer o término da descrição disso. A gente vai fazer aqui um esquema audiovisual para vocês, podem ficar tranquilo, tá? Mas a grande questão é assim, natural, tá, gente? Momento de crise, o fornecedor está com um patamar aqui de fornecimento. É natural cair. De todo fornecedor. É baixar um pouco o faturamento, que está todo mundo comprando somente o que precisa, ou buscando mais preços. Cada um tenta se defender da maneira que pode. E aí existe dentro, não são todos, mas grande parte dos fornecedores, é assim, putz, perdemos 30%. Né? Ele estava aqui, agora estamos aqui, perdi 30% desse faturamento. Não significa lucro, faturamento. O que ele faz? Ele pega o portfólio de produto, algumas empresas é menor, algumas empresas é um pouco maior, fatia isso aí e faz uma média para fazer um reajuste. Nítido, nítido, nítido isso. E agora a gente está perto do fim do ano. Na virada do ano, normalmente já tem um reajuste por causa de inflação, IPCA, IPCD, né? Que é natural a empresa tentar, desculpa, recalibrar, recalcular alguns custos delas e repassar esse índice inflacionário para os seus produtos. Quando a gente está num momento de crise desse, que baixa, ele pega o portfólio, faz, entre aspas, um rateio, ou pega os principais produtos que ele mais tem demanda ou mais vende, e coloca.
Então vamos chutar 15 produtos, então ele vai repassar 2%, sem ter o aumento da matéria-prima, sem ter o aumento de energia, sem ter um aumento justificável, tá? Na minha opinião, tá errado, porque aí ele tenta manter o faturamento, mesmo com um número menor de cliente. E aí é uma bomba relógio. Vai chegar janeiro, automaticamente ele vai ter que reajustar o índice inflacionário. Então, nessa parte eu também vejo que existe um equívoco por parte de algumas empresas quando fazem esse tipo de ferramenta que eu estou comentando com vocês. Você tenta fazer um efeito compensador para aumentar tanto de faturamento. Quando eu acho que se você mantivesse isso, ou conseguisse até segurar um pouco a sua margem, depende da empresa, cada uma calcula de uma maneira, e a empresa tem que ganhar dinheiro, né? Todos nós trabalhamos para rentabilizar de alguma maneira. A gente conseguiria fazer isso, né? Então eu adoro, nesse aspecto, momentos de crise, porque dá oportunidades da gente tentar elucidar e trazer isso à tona e trazer a discussão. O grande incentivador meu a voltar a escrever e tá publicando algumas coisas é justamente os momentos de crise, gente. Porque assim como ele é péssimo, ele também tem um mar de oportunidades para a gente desbravar, né? Inclusive colocar o dedo na ferida, como essas coisas. Nenhum fornecedor gosta de escutar isso. Falo porque tenho contato com vários, né? E a gente falando bem aquela risadinha amarela, tal, meio desconcertante, mas é verdade. Assim como eu vou aproveitar, já falando em fornecedor, né? Como que os caras traçam meta aí para várias regiões. Nem todas as empresas, mas grande parte delas. Tem tantas mil vacas, tua região é essa aqui, 5% do mercado, pá. Produto médio que eu mais vendo, ticket médio, vai dar tanto. Tantos R$ 1.000 de faturamento, essa é a tua meta. O grande problema é que a gente tem normalmente mais fornecedores do que o número de vaca para 5% para cada empresa. Senão seria fácil. Todo mundo bateria a meta, enfim. Tá? Aí tô falando um pouco dos bastidores da gente, da parte comercial, entendeu? Por que eu fico, entre aspas, chateado com isso? Claro que tem empresas aí que tem uma inserção, um share de mercado absurdo de alto, absurdo, né? Mas é que essa conta faz 20 anos, cara, que é feito isso. Fazem 20 anos e não muda, entendeu? Não muda. E aí eu não vou citar o ramo específico do fornecedor, mas assim, muda-se algumas gerências, às vezes mudam só de empresa e tal, mas é sempre os mesmos cabeça, né? Tá igual esses podcasts aí né? Você muda, tem um monte de programas de podcast, sempre são os mesmos convidados. E aí o podcast tá flopado, tá flopando, porque eles são muito compridos e tal. Não, é porque chapou, velho, sempre o mesmo cara falando sobre o mesmo assunto. Não convidam o pessoal de fora, né? E cara, uma coisa assim que me dá um dos maiores prazeres que eu tenho de atender fazendas, é porque a gente tem uma gama gigantesca, variada de público, né? De pequeno produtor a produtor familiar, médios produtores, às vezes produtores familiares, e grandes fazendas, né? E aí você conversando, você consegue ver a particularidade de cada público, né? Mas no final, o objetivo é o mesmo. Vamos pegar um momento de crise, que é o que a gente está falando do desafio de crise. Vamos questionar o nosso laticínio. Por que a gente não trabalha com leite
mais processado, via queijo. Por que que a gente não tenta parte da produção transformar em queijo? Vamos pegar esses queijos mais finos aí, fazer um Gouda, um Brie, pá. Ah, porque é caro, tem um investimento em empresa. Mas quantos laticínios pedem pra gente, como produtor ou como técnico, fazer investimentos e aportes financeiros grandes dentro da fazenda, buscando melhoria também. Então essa discussão tem que ser levantada, tem que ser aberta essa discussão. Produtor, técnico, laticínio, né? Colocar, na verdade, os três em uma sala e deixar o pau torar. Teria que ser posto em discussão e é exatamente por isso que a gente escreveu, tá? Então, a gente aí tem esse problema que eu comentei dos fornecedores, né? E o que é o intuito nosso? É justamente levantar essa provocação, tá? É fazer essa provocação de nós sentarmos, conversarmos e termos um debate adulto, democrático, onde todos têm o direito de falar, independentemente do que cada um pensa, e traçarmos uma meta, um objetivo claro para os próximos anos e como se blindar relativamente das crises, né? Nesse caso aqui que a gente está abordando especificamente do leite, tá? Eu sou um cara muito otimista porque eu vejo bastante oportunidade, conforme eu já falei, dentro dos momentos de crise, né? Ah, mas eu vou falar pela área comercial, vou ter que atender mais clientes. Vai ter que rodar mais. Vai. E aí eu volto no fornecedor, tá? Porra, mas o custo tá subindo, o cara tá rodando mais. Então é mais combustível, é mais deslocamento, é mais manutenção de carro, é mais refeição, é mais hotel. É. Ou é isso ou não é nada, filho. Porque se você não quer, como fornecedor, encarar que quem atua no setor especificamente do leite está em crise e a empresa também tem que fazer a sua parte, saia, não entre como fornecedor. Eu acho que meia dúzia para mais nem deveriam estar. Não deveriam estar porque não tem suporte, o produto é razoável e não existe transparência como consumidor final, entre indústria e consumidor final. Ah, não, eu faço. Ah, eu vou fazer. Quando? Como? Vamos, vamos. Beleza? Então fica aí, a gente está aberto a receber sempre novas sugestões, críticas, né? Elogios. Você concordou com alguma coisa que a gente fala aí? Dá um joinha ou dá um descurtir se não concordou, né? Ou chama nós para uma roda de conversa aí, que isso agrega muito. Valeu!